Tempos de guerra, tempos de dificuldade, tempos de adversidade. Esses tempos geralmente são difíceis em si mesmos. Geralmente sofremos em tempos de tribulação. Por algumas razões, porque uma das razões é que geralmente os tempos de tribulação aparecem e nos tomam de assalto. De repente, estamos colocados em um momento de dificuldade. Outra questão é que geralmente os momentos de dificuldade se prolongam por um tempo e nós, cansados da dificuldade, da luta e da adversidade, não sabemos exatamente o que fazer. Outra questão é exatamente saber o que fazer sobre cada situação adversa que enfrentamos. Como seria bom se nós soubéssemos exatamente qual é a reação exata, correta, perfeita, adequada para cada momento de dificuldade. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, nós estamos em grande momento de luta. Então agora devemos voltar o nosso olhar para as Escrituras e retirar ali das Escrituras exemplos de homens de Deus, homens que serviram com valentia e ousadia, homens que pareciam saber exatamente o que fazer na hora da luta e da dificuldade. Hoje então eu quero falar com você sobre os valentes que acompanharam o rei Davi. E eles nos ensinam lições sobre exatamente como reagir diante da surpresa da dificuldade, como reagir diante da adversidade. A Bíblia classifica um grupo que segue Davi como valentes, valentes do rei Davi. Esse grupo é apresentado em torno de 30 homens principais e 3 se destacam entre os 30. Eu quero ler com você hoje então 2 Samuel no capítulo 23, a partir do verso 8, para aprender um pouco com esses valentes que acompanham o rei Davi. Eles aparecem em um momento muito singular da história do rei Davi, quando Davi fugia de Saul, filho de Quis, e estava na cidade ou na região de Ziclag. Um grupo militar então procura Davi, reconhecendo que ele é o eleito do Senhor no lugar de Saul, e que Saul, que já se perdera no seu governo, já não sabia o que fazer. Saul, que errava constantemente, deixava alguns dos israelitas, dos hebreus, muito inquietos em seus corações, por perceber que o rei Saul, o grande rei Saul, o famoso rei Saul, estava perdido já há alguns anos nos seus devaneios por causa da desobediência a Deus. Então o grupamento militar procura Davi em Ziclag, e um homem cheio do Espírito Santo diz a Davi: nós estamos aqui para nos aliar a você. Nós estamos aqui para estar ao teu lado, Davi. Nós estamos aqui para te ajudar. Davi então os acolhe, e eles são conhecidos como os valentes de Davi. Grandes lições são dadas por estes homens, mas hoje nós queremos ler do verso 8 em diante de 2 Samuel 23 e tirar alguns exemplos do que fazer em momentos de crise e de dificuldade. Qual é a ação exata, adequada? Qual é a atitude correta? Diz assim 2 Samuel 23, do verso 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. A fama de Josebe-Basebete
é que ele lutou com uma arma incomum. Nós estamos falando em uma época em que os homens, os guerreiros, usavam espada e escudo em batalhas. Era a forma mais correta de enfrentar o inimigo. A lança era também uma arma, mas utilizada para ataques à distância. No enfrentamento corpo a corpo, geralmente se usava a espada. Então a mensagem que a Bíblia está passando para nós é que um determinado homem, foi chamado e reconhecido como valente do Senhor, porque quando pego de surpresa, quando pego de assalto pelo inimigo, ele lançou mão da arma que estava ao seu alcance e lutou com ela e venceu 800 inimigos usando uma arma que não era a arma mais adequada para a batalha, digamos assim. Então há uma mensagem de Deus aqui para você e gostaria que você entendesse essa mensagem. Nem sempre entendemos da maneira como Josebe Bassebete. Nem sempre entendemos como Josebe Bassebete e queremos lutar com as armas que sabemos usar. Queremos lutar com as armas que acreditamos serem as melhores armas, quando na realidade a ação correta de alguém que é valente é usar aquilo que tem em suas mãos para a guerra e confiar não na sua arma, não na sua habilidade, mas em Deus, para usar essa arma. E hoje eu gostaria de falar com você que está acompanhando esse vídeo. Olha, talvez você olhe para a arma que Deus te deu, para o instrumento que Deus te deu e o despreze. Talvez você esteja nesse momento desprezando o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, por entender que essa não é a melhor arma, por entender que esse não é o jeito adequado de lutar. Às vezes, meu querido, eu me assento aqui para preparar esses vídeos e me pergunto, Senhor, é essa realmente a melhor arma agora, nesse tempo? Quantas pessoas eu poderei alcançar com essa ferramenta? Mas o Espírito conforta o meu coração, dizendo, Israel, não é a questão de quantos, é a questão de agir com a arma que eu te dou na hora da guerra. Então eu tenho uma palavra do Senhor para você. A arma que você tem, use-a. Se você tem como arma o louvor, use essa arma. Se você tem como arma uma vida de oração, use essa arma. Se você tem como arma a pregação do Evangelho, use a ferramenta, use o instrumento que está às suas mãos, ao seu alcance. Ao invés de questionar esse instrumento, ao invés de temer por lutar por esse instrumento, achando que não terá vitória, use aquilo que Deus colocou em suas mãos e se lembre deste homem, Josebe Bassebete. Se lembre que o Senhor dará vitória com a ferramenta, com o instrumento, com a arma que Ele colocou em tuas mãos. Se lembre do próprio Davi, que vence o gigante com a arma que ele sabe usar, a funda. Se lembre que a funda não era a melhor arma para enfrentar um gigante, mas era a arma que na mão de Deus fazia toda a diferença. Não é a questão da arma que você usa, é uma questão de quem está usando você para usar essa arma. Lembre-se de Moisés, que enfrenta todo um império egípcio, o faraó e o maior exército do seu tempo, apenas com um cajado de um pastor. O que Josebe Bassebete nos ensina é que nós devemos lutar com a arma que Deus coloca em nossas mãos e venceremos pelo Senhor. O que fazer então? A primeira lição é, em momentos de crise, use as armas que Deus te deu. Use as ferramentas que Deus te deu. Em momentos de guerra, use a arma que Deus colocou em tua mão.
O segundo exemplo aparece para nós no verso de número 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. A história agora é outra história, é outro exemplo. Eleazar se coloca ao lado de Davi e permanece ao lado de Davi quando todos já desistem da batalha por ser numeroso demais o inimigo. Mas Eleazar luta corajosamente. A luta se estende a ponto dele se cansar e a espada ficar apegada em sua mão. E agora há uma lição de Deus. Nós devemos aprender que em tempos de guerra, nós lutamos enquanto a guerra persistir. Nós não paramos de lutar. Nós não desistimos da luta. Nós não paramos porque estamos cansados. Sabe, querido, o que eu tenho visto é as pessoas parando porque se cansaram. E param de lutar, param de orar. Mas não é esse o caminho, não é assim que o Senhor espera que você faça. Em tempos de dificuldade, a luta se estende e eu luto enquanto a luta permanece. Só paro quando termina a luta. Ainda que a espada se amolde em minha mão, ainda que eu fique cansado e fadigado, o exemplo, a lição aqui do valente Eleazar é: lute, ainda que a luta se estenda por mais tempo do que você esperava. Não desista agora. Nesses dias de pandemia, de dificuldades, quantos crentes ficaram no caminho? Quantos desistiram da luta? Mas valentes do Senhor aprenderam a lição. Uma lição que Eleazar sabe dela e que todos os valentes do Senhor também sabem. Eu luto enquanto a luta persiste. Aqui não é uma questão de que minha força vencerá. No caso de Josebe Basebete, não é uma questão da arma que uso, mas do Deus que me usa como instrumento. Na história de Eleazar, não é uma questão da minha força, é uma questão da força de Deus em mim. E a história continua. No verso 11 é citado o terceiro valente dos principais valentes. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde estava ali um pedaço de terra cheio de lentilhas, um pequeno pedaço de terra com plantação de lentilhas. O povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu. E a terceira lição agora é: em tempos de guerra, eu não abro mão daquilo que é meu. Eu luto por aquilo que é meu. Essa é uma ação correta. Essa é a atitude correta diante da adversidade. Essa é a terceira lição. Não entregue o que Deus te deu, mas lute pelo que Deus te deu. Veja que a Bíblia diz que era um pequeno pedaço de terra. Às vezes desistimos de lutar por considerar que aquilo que temos em nossas mãos é pequeno e não vale a pena lutar por algo pequeno, mas vale a pena lutar por algo que é nosso. E às vezes você não luta pelo seu ministério por considerá-lo pequeno. Eu te convido a dar uma olhada em quantas pessoas visualizaram ou irão visualizar daqui a algum tempo esse vídeo. E você verá que, por enquanto, não são muitas as pessoas, mas é algo que Deus tem me dado.
Então eu vou lutar por isso. Sabe, querido, não importa se o número da tua igreja é grande e são muitas pessoas. É um erro imaginar que só devemos lutar por aquilo que é grande, por aquilo que é importante. Porque os poucos do rebanho do Senhor valem muito para o Senhor. São importantes para o Senhor. Lembre-se de Jesus Cristo, meu amado, que tinha um pequeno grupo de discípulos que o seguiam e que, quando aterrorizados pela morte do Cristo na cruz do Calvário, alguns fugiram e voltaram para casa, pois o Senhor, Jesus o Cristo, o Messias, fez questão de ir atrás deles. E a palavra de Deus nos diz que ele vai atrás de 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele também vai atrás de outros discípulos que voltaram para a pescaria, inclusive Pedro, o apóstolo. O Senhor valoriza aquilo que lhe é dado. Ainda que pareça ser pequeno e ser pouco, o Senhor valoriza aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Quando Ele nos dá algo, Ele está acreditando que lutaremos por aquilo e valorizaremos aquilo. Aí está a grande diferença entre Esaú e Jacó. Esaú desprezou a primogenitura. Desprezou considerando que aquilo era pequeno e insignificante. Jacó valorizou a primogenitura e lutou por ela, pelo que o Senhor escolheu a Jacó em lugar de Esaú. Meu querido, lute por aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Às vezes eu falo com pessoas que estão ao meu lado, olhamos uma grande igreja, uma grande obra, um grande pregador conhecido mundialmente. E a pergunta que devemos nos fazer é: quem foi usado por Deus para ser instrumento de conquista desse homem? Ainda que o Espírito Santo seja o responsável por convencer da justiça, do juízo, do pecado, Deus usa homens. E às vezes um homem que era líder de um pequeno grupo conquistou aquele que se tornou o grande pregador da sua geração. Ele fez uma grande obra em um pequeno pedaço de trabalho. E é algo que você deve considerar. Ao olhar a história de João Batista, nós vemos a mesma coisa, a mesma realidade. João Batista também, ele aparece como alguém que passa pelo mundo com um único propósito: apresentar o Messias. Depois morre. E alguém poderia dizer: mas que ministério triste. Alguns poucos meses ou anos e ele então é decapitado. E tudo que ele fez foi apenas apresentar Jesus, e ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Uma voz que clamava no deserto. Que valor tem uma voz que clama no deserto? Eu vou te dizer, é o valor daquele que encontra o eleito de Deus em lugares inesperados. E esse eleito de Deus que fará uma grande obra, logo o resultado da tua pequena obra pode ser uma grande, maravilhosa obra. Estão aqui 3 exemplos do que fazer em tempo de crise. Primeiro, lute com as armas que Deus te deu. Acredite que não é pela arma, é pelo instrumento usado por Deus, você. Segundo, lute enquanto a luta persistir. Não desista se ela se estender. Terceiro, lute por aquilo que Deus te deu, ainda que pareça ser algo pequeno. Mas a história continua e eu gostaria muito de falar ainda de um pequeno trecho dessa história que se encontra no verso 15 em diante. Suspirou Davi, que estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus era uma barreira entre eles e Belém. E então Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém.
Então aqueles 3 valentes romperam o acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e trouxeram a Davi. O que a Bíblia acabou de me contar é que valentes são aqueles que entendem que, ainda que estejam em um momento de guerra, eles têm o direito de sonhar e correr atrás dos seus sonhos e conquistar. Então eu tenho uma palavra para você. Acredite, sonhe e lute por aquilo que Deus colocou no seu coração como um sonho. Atravesse as barreiras, as tropas acampadas dos inimigos e vá atrás daquilo que Deus colocou no teu coração, porque o Senhor é Deus de realizar sonhos. O nosso Deus não é Deus de esconder sonhos, mas é um Deus de realizar sonhos. O que fazer em tempo de guerra? Lutar com a arma que Deus dá. Lutar o tempo que for necessário. Lutar por aquilo que Deus nos deu. E acreditar que é possível sonhar mesmo em tempo de guerra. Nesse tempo de crise, tome isso como palavra para a sua vida. Acredite nisso e ponha em prática. Deus te abençoe e eu te espero no próximo tempo de guerra.